Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta segundona. Hoje, dia 26 de abril. Chega junto, participe aqui com a gente. Bom dia ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Coité. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente semana a todos. Semana fria. Já começou frio hoje, eu né? acho que só hoje. Bom Será? dia, Lúcio. Começamos com a meteorologia, é isso? Com a É previsão. Isso? Bom dia. previsão. A previsão sua, de Haroldo, né? É. Vou ficar quieto. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. 22 graus nesse momento, nublado. Já pode colocar aí a luva e o cachecol. Inverno, né, Nayara? Inverno. Super inverno, gente, né? professor. Cuiabano é assim, tem que ser mesmo. Baixou de 30, o cara tá botando Tá casaco no ótimo, Cuiabá. nossa senhora. Com certeza. É inverno glacial, baixou de 30. Gente, brincadeiras à parte, olha, manda sua mensagem aqui pra gente, seja também um dos nossos comentaristas. Vamos já começar uma notícia de frente de hoje, indo direto com o repórter Oliveira Júnior, que vai falar pra gente sobre a morte da esposa do coronel da reserva da Polícia Militar e ex-secretário, sobre a morte e ex-secretário Evandro Lesco, a personal trainer Ellen Cristi Carvalho Dias, de 41 anos. Ela que morreu na noite desse domingo após sofrer uma parada cardíaca. O Oliveira Júnior vai trazer mais informações para a gente. Vocês se lembram, né, do coronel Evandro Lesco, que também foi envolvido aí no caso da Grampolândia. Se não me engano, chegou a ser secretário de... Foi da Casa Militar. Foi da Casa Militar, da Casa né? Militar. Da Casa Militar. Não temos o Oliveira ainda aqui? Já temos Oliveira Júnior. Tudo bem, Oliveira? Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia você que acompanha a notícia de frente em todo o estado, Lúcio, Haroldo. A notícia surgiu ontem à noite, a personal trainer Ellen Cristi Carvalho Dias, de 41 anos de idade, faleceu na noite de domingo após sofrer uma parada cardíaca. Ela estava na casa dela aqui em Cuiabá. Ela trabalhava numa academia próximo ao shopping, na região do bairro Goiabeiras. Ellen era casada com o coronel da reserva da Polícia Militar e ex-secretário da Casa Militar, Evandro Lesco. Informações dão conta que a profissional passou mal em casa e foi atendida. O pai dela e o marido tentaram fazer uma reanimação e a conduziram para um hospital particular, onde ela não resistiu e faleceu. Nas redes sociais, Ellen tinha quase 70 mil seguidores só no Instagram. Em setembro de 2017, ela chegou a ser presa, suspeita de tentar atrapalhar as investigações do escândalo da Grampolândia Pantaneira. Além de Ellen, na época, o desembargador Orlando Perri de Almeida determinou a detenção do marido dela, o coronel Lesco, que era secretário da Casa Militar, ex-secretário da Casa Militar, o secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Ayrton Siqueira, e os ex-secretários Rogers Jarbas, da Segurança Pública, e Paulo Tax, da Casa Civil. A personal e outros presos foram soltos no dia 31 de outubro de 2017, por decisão do STJ. O coronel Evandro Lesco confessou a sua participação no plano, afirmando que dava ordens ao sargento PM João Ricardo Soler e à mulher dele, Ellen Lesco, e que determinou a instalação de uma microcâmera na farda do tenente-coronel Costa Soares, que é aquela história da Grampolândia Pantaneira que até hoje não deu em absolutamente nada. E agora as causas da morte da mulher do coronel Lesco serão investigadas. A princípio, tratou-se de uma parada cardíaca. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, viu, Oliveira, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais notícia. Jovem, né, 41 anos e atleta também, personal trainer. Então, bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Deixa eu seguir aqui com a notícia de frente, porque o governo de Mato Grosso vai apresentar numa audiência pública que será realizada no dia 7 de maio os estudos que subsidiaram a escolha pela implantação do ônibus de trânsito rápido aqui, o BRT, ou seja, será definitivamente, Haroldo e Lúcio, o fim do VLT. Confira na reportagem.
Bom dia também a você que acompanha a Notícia de Frente. Na audiência pública, o governo Mauro Mendes irá apresentar os estudos e as vantagens do BRT em relação a outros modais de transporte, como o VLT. Para o Estado, o BRT terá um custo menor e a obra ficará pronta mais rápido do que a conclusão do VLT. Para o governo do Estado, o BRT necessita de 460 milhões de reais e 2 anos. Tempo necessário e dinheiro necessários para a compra dos ônibus elétricos e a construção de obras físicas, como a subestação para a recarga das baterias elétricas dos ônibus e a construção do parque linear de 6 quilômetros pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA. Já para concluir o VLT, segundo o Estado, são necessários 763 milhões de reais e 4 anos. Em relação à tarifa de transporte a ser paga pelos passageiros, para o Estado, o BRT terá uma tarifa de R$ 3,04, enquanto o VLT de R$ 5,28. Na audiência pública, o governo Mauro Mendes também deve lembrar que o BRT era o modal preferido no início das obras para a Copa do Mundo de 2014, mas que depois acabou sendo trocado pelo modal VLT, onde foram investidos mais de R$ 1 bilhão e até agora a obra não foi concluída. Vale lembrar, no final de 2020, o governo Mauro Mendes decidiu não concluir o VLT e trocando novamente o modal para BRT. A audiência pública será realizada no próximo dia 7 de maio, às 10 horas da manhã, através da plataforma YouTube. Com apoio técnico de José Assis e imagens de Evaldo Santos, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio. E aí, será o fim definitivo do VLT? Bom, essa audiência pública aí que o governo já anunciou, ela cumpre, inclusive, uma decisão da Justiça Federal, não é isso? Isso. Numa ação, a Justiça Federal é provocada por uma ação do prefeito Emanuel Pinheiro, né? E um dos questionamentos era esse, de que o governo não promoveu audiência pública, que não muda absolutamente nada, não é isso? O governo, ele vai ter lá, ele tem, né? Os estudos aí sobre a implantação do BRT, que é o ônibus aí de trânsito rápido, né? As pessoas vão lá, vão questionar, né? Vai ter o pessoal do VLT, que também vai participar dessa audiência pública, né? Que é na forma virtual, não é presencial, né? Mas o governo já leva uma grande vantagem nessa audiência pública, porque ele tem esses estudos aí do BRT, pelo menos é o que ele diz, né? Num estágio muito mais avançado do que aqueles que são os defensores do VLT. Né? Se tiver obra aí, na minha opinião, será do BRT, não do VLT. Num primeiro momento, o VLT, para mim, já está enterrado. Em um primeiro momento, o governo do Estado nem ouvir, nem fazer audiência pública, nem estender esse assunto, ele gostaria de ter estendido, até porque tinha decidido lá atrás, por conta própria, uma decisão monocrática por parte do governo do Estado, a questão da mudança do VLT para o BRT. Eu me lembro muito bem que nós entrevistamos aqui o Leonardo, o deputado Leonardo, e eu tive a oportunidade, deputado federal, a oportunidade de perguntar a ele se realmente os deputados federais foram ouvidos em algum momento, deputados federais, senadores, pelo governador Mauro Mendes, no sentido de capitanear aí, buscar recursos, prospectar recursos federais para poder finalizar a obra do VLT num primeiro momento. Ele disse que nunca foi consultado, né, e nunca teve conversa com o governador nesse sentido. Eu acho que é uma falha muito grande. De um lado, particularmente, acho que é um desperdício muito grande, e do outro lado, eu acho que é um atraso a questão dessa mudança de VLT para o BRT. Eu acho que o governo poderia ter achado outros caminhos para poder viabilizar o VLT, né? Até porque eu particularmente acho que existem outros interesses que não é necessariamente a questão do modal, se um é mais viável que o outro, é o barato que vai sair caro nos próximos anos, porque é na contramão do mundo. Você pode ter um BRT movido a bateria de lítio, mas é um BRT que vai precisar parar, é um BRT que vai precisar parar para poder carregar a bateria, é um BRT que vai abandonar, de certa forma, todo o investimento que foi feito em eletrificação,
né, que já está pronto praticamente. Quer dizer, existem vários fatores aí que são muito importantes. Mas eu acho que o peso político, de interesses políticos, né, de pessoas que estão em volta do governador, que já bateram o martelo. Olha, você finca o pé, fica firme nisso, porque o interesse é nosso, né? Não é só do governo do estado, o interesse é nosso. E quando eu falo isso, eu não tenho dúvida que realmente o governador Mauro Mendes está sentindo uma pressão muito grande de empresários da área do transporte que não têm o menor interesse em VLT. Vão tirar a mina de ouro deles? Eu acho que não é por aí, né? Mas, enfim, não estão olhando para a sociedade, não estão olhando para a modernidade e para a sustentabilidade, o que é simplesmente lamentável. Agora tem um outro aspecto aí que não pode ser ignorado e não pode ser esquecido, né? Ninguém pode se esquecer, de um lado, da incompetência, né? Ah, sim. No governo Pedro Taques, não é isso? No governo Pedro Taques, né? Que empacou o VLT. E ninguém pode se esquecer da roubalheira gigantesca no governo Silval Barbosa. O próprio ex-governador, ele confessou isso na delação premiada dele, não é isso? Dizendo, olha, teve propina? Sim, teve muita propina, né? Então, está lá na delação premiada do Silval Barbosa. Então, ninguém pode esquecer esta roubalheira gigantesca que houve lá no VLT. E aí é o seguinte, aí a incompetência... Mas a população não tem culpa disso, né? Não, a população não tem culpa disso, e aí eu vou colocar o seguinte aqui, a incompetência lá no governo Pedro Taques e a roubalheira no governo Silval Barbosa não podem ser debitadas na conta do atual governo. O VLT... todo mundo, herança, né? Tem muita gente que de um lado defende o VLT, olha, é o melhor transporte, é mais ágil, mais moderno, mais eficiente, mas o que é melhor? Ter um projeto, né, daquilo que seria o melhor dos mundos para o transporte coletivo ou ter algo efetivo que funcione, apesar de considerar, de ser real aí, essa questão, eles negam, né? O governo nega, mas que tem um lobby aí da turma do pneu, tem, né? Do pessoal das empresas de ônibus, tem um lobby fortíssimo porque eles estão defendendo o próprio interesse deles, o próprio bolso deles. Claro. Aí é o seguinte, você colocou aí, os deputados federais não foram ouvidos. Agora é o seguinte, é preciso colocar também que muita gente que está aí reclamando que não foi ouvida, né, nessa mudança do modal do VLT para o BRT, estava lá também, próximo do governo Silval Barbosa, com função de fiscalizar o VLT e deixaram acontecer tudo o que aconteceu. Muitos desses estão lá, na delação de Silval Barbosa, constando o seguinte, que se lambuzaram na propina. Ou melhor, mergulharam na lama. Na corrupção. Eu só acho assim, Lúcio, eu acho que é uma decisão muito importante, muito precoce, muito precipitada, sabe? Por parte de uma decisão que vai interferir diretamente no coletivo, diretamente no dia a dia das pessoas. Mas precipitada, professor, nós estamos em 2021. Pois é. O VLT empacou no final do governo Silval Barbosa. Sim, precipitado. Depois continuou empacado por todo o governo Pedro Taques. Pois precipitada do seu ponto de vista político. Porque eu acho assim, o Ministério das Cidades já resolveu e já viabilizou uma série de ações que não foram conclusas lá atrás, em 2014, na época da Copa do Mundo, em outros estados, inclusive compensando, de certa forma, com recursos federais, para que algumas obras pudessem ser terminadas. E não houve, nesse ponto que eu acho que é precipitado, não houve, de certa forma, até onde eu consegui acompanhar, nenhuma ação por parte do governo do estado, ação conjunta com os nossos representantes, legitimados pelo povo, deputados federais e senadores, junto ao Ministério das Cidades, para tentar, pelo menos, viabilizar o VLT. Não houve essa movimentação. Se você falar isso, eles vão falar que houve, sim. Não, eu já fiz essa pergunta. Não, o Leonardo falou que não. A movimentação do governo do estado em fazer estudos... Não, o governo do estado houve. Eu estou dizendo da nossa bancada federal e senadores. Mas eles vão falar que sim. Não, o senador você não viu o Leonardo falando que não? Eu perguntei. Bom, mas eu já entrevistei alguns que falaram que sim, que tentaram. O próprio José Medeiros, que era o líder, não era, do negócio do VLT, da discussão do VLT. Mas enfim, mas não é da competência deles também resolver isso.
Não, Não, não. ele está bancada falando de federal. Eles podem articular, de até fazer a auxiliar, né? Sim, Mas auxiliar não é no da processo. competência deles resolver, que é um problema do Poder Executivo. Sim, Não é isso? mas se nós temos deputados federais e senadores, é justamente para lidar com interesses da sociedade como um todo. Eles foram legitimados para isso, né? E quando você toma uma decisão como essa de transporte coletivo, toda decisão que você mexe no dia a dia das pessoas, na coletividade das pessoas, primeiro, as pessoas precisam ser ouvidas, os representantes precisam ser ouvidos, né? Para que a coisa possa ser pelo menos um pouquinho mais justa nesse sentido. Então, eu não sei até que ponto, e isso é grave, até que ponto realmente o governo do estado convenceu a maioria de que esse é o melhor modal. Aí é um problema grave. Está entendendo? Quer dizer, você empurrar um modal, muitas vezes, que não tem a aprovação da maioria das pessoas que usam o ônibus. Bom, até aqui é o seguinte... Aí é um problema. Até aqui é o seguinte, para resumir isso, né, de quem é a favor e quem é contra, por exemplo, hoje, nesse momento, não é? Ou num passado bem recente, quem é que se manifestou para valer contra o BRT? Quem foi? Contra o BRT? Classe política, contra o BRT. O prefeito Emanuel Pinheiro. Prefeito Emanuel Pinheiro. Aí é o seguinte, aí nós precisamos colocar na balança também o seguinte, o que Mauro Mendes é a favor, Emanuel Pinheiro vai ser contra, e o inverso é totalmente verdadeiro também. Mas o prefeito de Várzea Grande também quer o VLT. Quer o VLT? Mas onde é que está isso? Ele não está brigando. Ele já disse o seguinte, olha, se for o melhor eu vou com o BRT. Ele falou isso. E aí, está defendendo o VLT nesse caso? Na campanha ele disse que era a favor do VLT. A campanha esquece. A campanha o pessoal promete, fala, né? São palavras Vamos fazer ao o seguinte, vento. vamos inverter a situação. Onde é que o BRT funciona no Brasil? Mas Onde é, essa Nayara pergunta Moura? Onde é, Lúcio, que o BRT funciona? Vamos saber lá na audiência Goiânia, pública. Curitiba, Goiânia também. Curitiba me parece que recusou o BRT por conta... Rio de Janeiro está dando problema. Não, Curitiba tem BRT. Né? Curitiba tem, mas não funciona, né? BRT Funciona? Funciona, ué. A informação que eu tenho diz que não funciona. Dá um Goiânia problema toda funciona, o hora. BRT. O problema é que se discute que já é um modal mais antigo. Ultrapassado. Que o né? VLT seria um modal muito mais novo, entendeu? Para ficar para sempre, por exemplo. E o BRT não, teria que se adequar no futuro. É essa a grande Não, explicação. e tem um problema no dos defensores VLT, do é a judicialização. Né? O consórcio quer receber um dinheiro que o governo acredita não. O governo, na visão do governo, eles têm certeza que não devem mais aquilo. Então, vai ser difícil resolver pelo VLT. E falta uma outra coisa ainda, É o conselho lá do FGTS, né, da Caixa Econômica Federal, decidir sobre essa mudança de modal. Exatamente. Essa mudança de modal, mas aí é o Questões do seguinte, dinheiro. aí o governo já fez um outro anúncio, né, que pode... esse problema pode não Embrulhar incomodar. mais, Pode não incomodar, que é o seguinte, o governo falou, olha, se precisar nós temos o dinheiro para fazer o BRT. O governo já disse isso. Né? Pois é, e aí só para título de informação, não que eu defenda, até porque eu pelo menos queria muito ver o VLT aqui, eu acho que é um sonho de todo mundo. BRT ou VLT? VLT, é que você se confundiu. né? Eu falei BRT? Falou BRT, acho que foi. VLT, né? até porque já começou, já está ali, já tem os vagões, então tinha que colocar para funcionar. Eu acho que o cuiabano, Várzea Grandense, o Mato Grossense merece esse modal. Agora, só a título de informação, o BRT de Curitiba é um dos projetos, é um dos 50 projetos mais influentes do mundo. Que beleza. Que bom. Tá? Então vamos funciona torcer pra muito que- bem. Vamos torcer Né? para que... Mas já foi feito há muito tempo, então já é um modal mais antigo. Vamos torcer para que realmente funcione. Deixei aqui a participação dos nossos telespectadores. Vamos aqui, a participação. Bom, na garganta de quem que o governo vai enfiar os vagões do VLT? O dinheiro gasto vão devolver misericórdia, só prejuízo, diz a Maria Guedes. É o que a gente pergunta, né? O que vão fazer com os vagões do VLT? Naquela decisão lá no que o governo do estado anunciou, ele tinha dito o seguinte, olha, a empresa aí que construiu esses vagões, retira eles daqui, né? Retira eles daqui. Isso foi o que o governo decidiu. E o seguinte, nós queremos, me parece que são mais de 680 milhões que o governo disse que quer receber de volta do consórcio VLT. Então é o seguinte, é uma questão que vai se arrastar ainda por muito tempo pela justiça. Quer dizer né? que os dois vão ficar A tendência é o travados. seguinte, é de que esse dinheiro
talvez nunca apareça para o governo de Mato Grosso. E o seguinte, aí vamos ter que discutir o que é que vai acontecer com os vagões, né, que estão lá numa área próxima do aeroporto Marechal Rondon. Quem sabe vira, como que é? Carrinho de baguncinha. Olha, Espalha o povo tá tudo aqui aí, na Avenida do CPA, um monte de vagão, 44 vagões, espalha um ao lado do outro, Mauro Mendes. Ele coloca tudo baguncinha, baguncinha 1, baguncinha 2, baguncinha 3. Não, eu só não concordo de falar para o Mauro Mendes isso. Ele está resolvendo o problema, eu acho que entendeu? tem que Mas eu falar o acho seguinte, que está resolvendo... E aí, Silval Barbosa? O que você Não adianta acha você falar isso. dos carros... Não, a justiça está aí. Não, tem que ser justo, tem que dividir isso daí, né? Não pode se esquecer a roubalheira que teve aqui. Isso não pode se esquecer, não. Colocar ele para trabalhar, o seguinte, roubaram demais, né? Mas roubaram muito. E aí? Eles estão devolvendo? Na proporção que deveriam devolver? De jeito nenhum. Então essa é a questão. Não pode se esquecer da quadrilha, dos bandidos que assaltaram os cofres públicos. Se estivesse devolvendo, daria para terminar o VLT. Olha aqui o pessoal participando. Só o Estado, o governo, fazer com que os ladrões do VLT devolvam o dinheiro que tem como construir o VLT, sim. Porque esses ladrões inventaram o VLT e agora não conseguem fazer. É o Ismael do Guanabara. Agora, essa cobrança tem que ser feita para a Justiça também. Porque foi a Justiça que aceitou a delação premiada, né? Que aceitou uma delação premiada, devolvendo 70 milhões de reais. E aí, agora há pouco tempo, tinha uma outra discussão. Um valor lá, mais de 23 milhões, que era para ser pago em espécie, em dinheiro, estavam trocando por outras garantias. A defesa do ex-governador queria trocar por outras garantias, né? Então, é preciso cobrar da Justiça também o que é que aconteceu com toda essa roubalheira, né? Aceitaram a delação com a devolução de 70 milhões de reais. E aí é o seguinte, aí tem mais de 1 bilhão de reais sem correção nessa obra do VLT, que a tendência natural, como nós estamos falando aqui, é que tudo isso vá para agora, o lixo. Olha essa mensagem da Eliane. E aí lá em Brasília, eles estão anulando condenações, estão anulando provas, né? Daqueles que são acusados de receber propina, né? De se lambuzar na corrupção da Petrobras. É isso. Deixa eu colocar essa mensagem aqui da Eliane Padilha. Toda essa questão da mudança do VLT para o BRT, porque a sociedade cuiabana, mato-grossense, são apáticos a todas as ações políticas, não se envolvem para não se queimar, assim como essa questão dos remédios e até leite ninho virando lixo no município e ninguém faz nada. O povo brasileiro tem que se mover, a coisa é pública, o dinheiro é público, é suor do trabalhador. Prefeito e governador estão se degladiando, por quê? 2022. Eliane Padilha, então. Não, corretíssimo. Falou tudo. Falou tudo. Bem isso mesmo. Algo pior de tudo numa situação como essa, é claro que a gente vai ficar aqui chorando o leite derramado, é você saber que à época uma decisão foi tida, né? Tiveram a decisão por conta do VLT, na época da Copa do Mundo, foi bem estruturada essa decisão, e, de certa forma, à época, todos os desvios de corrupção que nós presenciamos hoje foram desvios que não foram apontados por ninguém. Nenhum órgão de fiscalização simplesmente disse alguma coisa ou apontou algum erro à época. Enfim, o que é simplesmente lamentável, né? E hoje nós estamos aí pagando por tudo isso. Bom, deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Qual que vai ser o seu, Lúcio? Meu destaque é sobre a CPI da pandemia. O governo federal, mais propriamente lá a Casa Civil, fez uma lista aí com 23 acusações contra o governo no combate à pandemia. Na realidade, aí, o governo federal começa a se preparar aí para responder, né, os questionamentos que serão feitos lá na CPI do Senado Federal, na CPI da pandemia. E aí o seguinte, aí essa listagem aí com essas acusações que são feitas contra o governo foram entregues, né, a pelo menos 3 ministérios para que esses ministérios deem a resposta
ao Palácio do Planalto. Ou seja, o governo federal aí se mobilizando, né, se preparando para enfrentar a CPI da pandemia. Meu destaque é esse. E o seu, Haroldo? Vou falar sobre o flagrante dado por alguns vereadores lá no Centro de Distribuição de Cuiabá, na sexta-feira, o que foi tema de debate e de discussão durante todo o final de semana nos grupos de WhatsApp e na imprensa. Medicamentos vencidos, mais uma vez no Centro de Distribuição de Cuiabá, medicamentos importantes, inclusive medicamentos de combate à Covid-19. Certo. Aliás, vergonhoso Muito. e escandaloso o que foi denunciado. Aí é o seguinte, aí fala assim, olha, como se acaba com esse caos da saúde com esse tipo de coisa? Foram centenas de caixas de medicamentos, milhares de medicamentos que se perderam. Medicamentos que faltam lá nas unidades básicas de saúde de Cuiabá. Sim. É isso, né? É isso. E os culpados são os vereadores, né? Olha. Que invadiram o centro de medicamentos, né? Não muda, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto agora, um assunto, só rapidinho, uma mensagem aqui de um telespectador, que é um assunto que é realidade de muitos. Bom dia, sou Leandra, do bairro Dom Aquino, gostaria que a bancada explorasse o tema. Fiz inscrição para o crédito emergencial do governo, através do Desenvolve MT. Acontece que já tem 2 meses a minha inscrição e até agora está em análise. Eu tenho certeza que preencho todos os requisitos. Obrigada. Ela pode preencher todos os requisitos. Agora, a pergunta que você faz é a seguinte: tem dinheiro suficiente para todo mundo? Mas tinha que ter pensado nisso, né? Não, essa é a pergunta. 95% Essa é a dos pergunta. pedidos feitos ao Desenvolve MT, justamente por conta de crédito, foram negados. Foram negados? Foram. 95%? 95%. E aí, os outros? Então, quer dizer que só pagou para 5%, então tem muito dinheiro. Por conta de documentação, por conta de... como é que chama quando o contador fala? Tem uma área específica que você trabalha e você fala que trabalha em outra área. Como que é? Sim, não Esqueci fazer o nome parte desse. da área ali. Esqueci o nome. Diz que teve Pois um monte mas de coisa nesse 2 sentido. meses em análise já era para ter informado qual que era o problema, Vai né? acabar a pandemia, o povo vai estar com o documento lá. Aí é como que é a falta de respeito com quem está precisando. Com certeza. Bom, a gente vai entrar em contato com o Desenvolve MT para saber o que está acontecendo, tá bom, Leandro? Vamos ver isso para você aqui. Se puder mandar seu nome completo, a gente agradece. Olha, vamos para o intervalo, agora às 6h35, a gente já volta com a notícia de frente.